Então, ó, eu agora vou mudar aqui para o meu layer cota. Vou vir colocar as dimensões. Tá gravando, sim. Certo, eu coloquei aqui algumas cotas. Aí agora eu vou mudar aqui, ó, para o meu layer texto e vou vir aqui em texto, nome, demais. Pronto, ó, então vê. Projetinho do meu quarto aqui, digamos que pronto. Então, para a gente trabalhar essa questão do ler, digamos que eu queira fazer, mandar essa planta para alguém, e não é importante essa questão dos móveis, eu não quero que tenha móveis, só quero ver o quantitativo da área. Então, vem aqui, ó, saiu tudo que eu estou mostrando, todos os meus móveis, tudo que estava no layer móveis, apagou. Então, de repente, eu estou com esse quarto e eu quero fazer uma reforma, quero botar mais uma parede aqui, ou dentro desse quarto vai existir um micro banheiro. Então, eu posso desligar o meu layer de móveis, que não é o que eu quero mostrar no momento, e faço a colocar aqui, sei lá, botar aqui uma linha. Só uma suíte aqui que eu fiz dentro desse quarto. Um closet, sei lá. Fiz aqui, botei. E agora eu quero voltar para minha. Aparecendo aí para vocês. Ah, Tá. então, tá, né? Pronto. Então, aqui, eu vou voltar agora. Eu quero que voltem os móveis. Pronto. Então, agora eu quero que volte esse layer. Então, tá um por cima do outro aqui. Então, eu não quero, não vou fazer assim. Vou diminuir mais de lugar. Então, assim, é para vocês perceberem a importância e a facilidade que a gente tem usando os layers, entendeu? Essa questão das camadas, o que a gente pode estar trabalhando. Se eu não quiser as cotas nesse momento, então, eu tiro as cotas do meu desenho.
eu tiro o texto, entendeu? Então, vai depender do que eu estiver trabalhando e o que é importante para mim naquele momento tá visualizando, certo? Então, a gente tem todas essas opções para a gente estar trabalhando. Então, esse manuseio dos layers é muito importante e é comum a gente estar sempre utilizando eles. Então, vê, para fazer esse quarto aqui, a gente utilizou todos esses layers e dentro de um projeto, se a gente estiver dentro de um projeto mais sentir realmente a facilidade, né? Porque de repente eu peguei um projeto que está lá, digamos, na área comum de um prédio e eu quero imprimir só a parte dos vãos que eu vou querer as áreas internas. Então, a parte de fora da área comum, onde vai ter a parte de vegetação, vai ter aqui, vai estar criado aqui um layer com o nome. Eu não Caiu a tela, professora. Que eles Caiu a tela, professora. Voltou? Não. Tá em outra janela. Tô? Tá em outra janela, Vanessa. Tá tudo preto aqui ainda. Ah, deixa eu voltar de novo. Apareceu agora? Não, ainda não. Agora foi. Não? Foi? Pronto. Então, dentro de um projeto com uma magnitude maior, né, perceba que só aqui, com essas opções, a gente já consegue ter isso, então, ter essas diferenças. Né? Se eu botar aqui, de repente, eu estou fazendo a planta de elétrica. Eu criei aqui o layer de elétrica e eu vou desenhar aqui, eu quero passar para o meu eletricista, onde ele vai botar os pontos elétricos. Então, eu vou desenhar aqui a tomada. Apresentaçãozinha aqui. Então, eu deixo aqui só as minhas tomadas. Então, eu posso desligar toda a parte de layer de mobiliário e deixar só o que é de tomada. E colocar as cotas de onde eu quero de onde esteja a minha parte elétrica. Então, aí, quando o eletricista pegar o projeto, para ele o eletricista, para ele não importa essa questão dos móveis, né? Ele quer saber onde é que ele vai colocar as tomadas. Então, eu vou representar aqui minhas tomadas e ele vai saber a parte dos móveis e deixar só a parte de elétrica nesse projeto. Eu posso tirar aqui, deixar só a parte de elétrica. Então, é isso, pessoal. Para essa parte dos layers, e esses layers aqui, a forma com que você estiver criando é opcional. Assim, eu já peguei projetos onde a parede estava azul, as cotas verde. Então, assim, não tem uma norma vigente disso aqui, não. Isso é mais gosto de como você tiver, do que você tiver trabalhando, certo? Então, você vai montar o seu conjunto de camadas, né? Os seus layers, de acordo com o que for mais convencional para você, ou você já pegar um outro projeto que já tenha essa parte desses layers prontos e você reutilizar o
o que já tem, mas é importante vocês saberem a importância deles e como está manuseando, né? O que precisa ou não precisa estar representando no momento. E quando a gente for para a parte de impressão, aí essa espessura da linha que eu coloquei aqui é o que vai sair na minha impressão, entendeu? Se eu estou dizendo que essa parede aqui é 0,5, então quando dá essa linha vai ter mais fina. Essa aqui também, então a cor vai estar ligada, diretamente ligada com o que a gente vai estar mandando imprimir e você tem que fazer essa relação, a cor com a espessura, né? Como a gente colocou aqui, ó. Eu tenho o tipo da minha linha e eu tenho a espessura dela. Aqui no AutoCAD a gente não vai perceber isso. A gente só percebe as... Vanessa? Cortou o áudio, professora. Tá cortando, não tô escutando não. Se eu desenhar tudo num layer só, vai ficar tudo numa espessura só. Então, é a importância de vocês relação do layer com a espessura. Quando a gente tiver no AutoCAD, aqui a gente não vai estar percebendo essa diferença de espessura. Aqui, ó. Eu vou dizer qual é a espessura aqui, qual é a cor, mas quando eu mandar imprimir é que eu vou perceber isso. Se eu desenhar tudo num layer só, eu não vou ter essa diferença de níveis, de espessuras do que é desenhado, entendeu? Vai ficar tudo num layer só. Então, isso não é bom. Então, vocês precisam entender essa importância e fazer essa relação, certo? Do que você vai estar desenhando, qual é a representação daquilo e saber qual é o tipo de linha que eu vou estar utilizando. Como a gente explicou na aula passada, que a gente deu aquela revisão de desenho técnico, a importância das espessuras da linha. As linhas vão estar aqui relacionadas nos layers. Todas aquelas espessuras de linhas que a gente tem, que a gente viu lá em desenho técnico, a gente relaciona aqui. Então, cada espessura dessa linha, eu vou estar vendo essa diferença só quando eu imprimir. Mas é importante antes você já ter feito essa configuração do que você vai estar querendo representar, como é a forma dessa representação, para sair tudo ok na impressão. Senão vai sair tudo num layer só, tudo numa mesma espessura. Aí você não vai ter essa diferença, entendeu? Alguma dúvida? Professora, a senhora pode criar um PDF desse arquivo para a gente poder visualizar a diferença da espessura, como fica? Porque quando fizer a impressão de PDF, a gente vai poder notar isso. Vai, deixa eu fazer aqui agora. Vanessa, tu tá sem áudio? Oi? Estás com áudio, não estás? Oh, Ah, é porque tava em silêncio e a gente pensou que tava sem áudio. não, tô com áudio.
Ó, tá vendo? Estão percebendo a diferença? Agora tô. Visivelmente. Certo? Ó, então, isso a gente vai estar... Quando a gente der a aula de plotagem, a gente vai mostrar também direitinho o que é que vocês precisam estar configurando para estar saindo todas essas informações. Mas a gente precisa dos layers estarem configurados antes. Beleza? Beleza, professora? Beleza? Pronto. Então, deixa eu fechar aqui. Sobre essa parte dos layers. Entendi perfeitamente. Natália continua agora com a parte dos outros comandos, Natália. Tem mais alguma coisa que acrescentar aí? Não, eu acho que foi respondida. Stephanie, respondeu a tua pergunta, Stephanie, que eu falei aqui com a Vanessa no chat, e ela falou aí, né, só para... Porque foi você a dúvida. A questão de escala, Vanessa, que Stephanie, eu acho que foi Stephanie que perguntou a outra pessoa, dá uma escala aí nesse desenho para mostrar como é que faria, se, assim, para dobrar, no caso, para ficar em 1:50. Que perguntaram aí no chat. Para colocar ele na escala de 1 para 5. Sem ser pelo layout, por aí. Aí veio para mostrar o que é que acontece. Colocando nesse desenho aqui na escala de 1 para 50. Isso. Porque aí, Stefano estava perguntando. Aí tu escala aí só para mostrar que vai mexer em todas as cotas. Como é que tu faz, Natália? Tu seleciona ele todo e coloca. E dá para escalar. O dobro. Eu faço uma escala, seleciona tudo. E dobra, que é o da escala de 1 para 50. Pode dobrar. Boto 2? Peraí, deixa eu afastar. Aí, nesse caso, né, que ficou escalado em 1 para 50, né, o dobro de 1 para 100. Porém, as cotas todas dobraram, certo? A gente tem uma forma que a gente faz pelo layout, né, Vanessa? Aí a gente já configura lá no layout a escala que a gente quer que saia, não é isso? Isso. Ou então a gente pode fazer assim, dobrar e mudar as cotas, tá? E aí a gente vai fazer a cota a partir, tipo, escalando, como se estivesse escalando a cota também, certo? Pelo anoteire ali. Tá, entendi. Eu não sou acostumada muito a fazer desse jeito, não, porque como a gente já trabalha com os detalhes na prancha, aí coloca mais na prancha. Mas é normal mesmo, que a gente... por aqui fica muito mais difícil, né? Entendeu, Stephanie? Pode ser feito aqui pelo model, tá? Aí dobrou as cotas e aí a gente vai ter que configurar a cota para a cota ficar na escala de 1 para 50, certo? Ou o que acontece muito também, né, Natália? É a gente pegar um projeto que está com essa configuração e a pessoa editou as cotas. Isso, exatamente. Pode acontecer. Eu edito para a medida que eu quero, né? Eu edito aqui, mas o desenho não está na escala real. Acontece muito isso também. Aí tem essa forma, mas assim, não é a mais correta, tá?
Depois a gente vai ensinar e vai ver se consegue ensinar vocês o layout para ver. Vocês verem o layout. Mais alguma dúvida, gente? Se Vanessa respondeu a parte lá que estava em dúvida. Tudo certo. Pronto, né? Tá certo. Vanessa, compartilha a tua tela aí que eu vou começar. 8 horas. Gente, boa noite. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Eita, nem abri. Deixa eu abrir aqui a aula. Hoje, até então, certo? Em nossas aulas, a gente deu comandos básicos, tá? Eu digo o seguinte, que todos os comandos que vocês deram até então, com essa parte aí que Vanessa falou a respeito do layer, revisando da revisão que a gente já fez, vocês já conseguem fazer qualquer projeto, certo? Então, assim, eu não sei se vocês lembram, mas na primeira aula lá que a gente teve, eu coloquei no quadro uma lista de mais ou menos 12 comandos, certo? Que vocês sabendo eles, vocês conseguiriam fazer qualquer projeto no AutoCAD, tá? Desde um detalhe mais específico até aqueles blocos que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Inclusive... E complementando o que tu tá falando, Natália, se a gente olhar, assim, pensar um pouquinho nessa plantinha que eu fiz aí desse quarto, a gente usou os comandos básicos, né? Que foi o line, offset, trim para abrir as portas. Então, com esses comandos, né, básicos, você já consegue desenvolver qualquer outro tipo de projeto de informação também, né? Com esses outros que são mais básicos, né? Aí a gente para esse quartinho eu usei line, eu usei offset, eu usei o trim e eu usei o fillet. Isso mesmo, foi uma boa observação. Como a Vanessa disse aí, dentro do que ela mostrou, vocês viram que o básico que a gente já sabe, já dá para fazer um projeto, tá? O que vai faltar para vocês vai ser o treino, vocês vão precisar continuar treinando, porque o AutoCAD, como qualquer outro programa, é necessário o treino, certo? Sem ele, vocês acabam esquecendo os comandos que já foram dados, certo? E além disso, além do treino, existe também, e a gente discutiu, e a questão de trazer a aula passada com as normas técnicas para aplicação no AutoCAD foi justamente para vocês terem conhecimento do desenho técnico, além do semestre passado, né, que vocês já deram, mas assim, reforçar isso para que vocês possam desenhar, porque como a gente já falou, o AutoCAD é apenas uma ferramenta, certo? Então, hoje, a gente vai passar comandos. Como eu disse, vocês tiveram um bônus por conta do Inter, tá? E aí, a gente vai passar os comandos mais avançados, certo? São comandos que a gente utiliza para dar maior agilidade, a maioria das vezes, certo? Do nosso dia a dia, tá? E aí eu vou começar com esse Bondar. O Bondar, ele faz o seguinte, eu tenho várias linhas, e aí alguém já me perguntou isso na sala. A gente tem uma linha, várias linhas que formam um polígono, como neste exemplo aqui, tá certo? Ele é um retângulo
ele é um polígono irregular totalmente. E eu quero transformar todas essas linhas aqui numa polilinha. Então, eu tenho como juntar, fazer uma região desse objeto, certo? Então, para a gente acessar ele, vamos em Home, né? A parte Home aqui. E ao lado do Ashura vai ter a parte do Bondi. Ou então o atalho, que é o BO, tá? Eu vou abrir aqui vou abrir um objeto aqui, certo? Para a gente conversar. Então, a gente clica dentro do que a gente quer transformar em um único objeto, a área, tá certo? Na região, e no fim dá Enter. Vou fazer aqui, no próprio AutoCAD, para vocês verem. Então, eu vou fazer com a linha, certo? Um objeto todo irregular, como o do exemplo, tá? O meu... Ó, todas essas linhas aqui estão separadas. A gente já sabe que linha ela é feita em objetos separados, certo? Se eu quero transformar isso aqui numa polilinha, de uma vez só, de uma região, uma única região, eu vou colocar, ou eu venho aqui, ó, no Home, a parte de Draw, ó, e aí tem aqui, ó, Boundary, tá? Aperto nele, aí, ó, Pick Points, vai aparecer. Você apertou no Pick Points, deu um clique dentro, certo? Professora, você não pode repetir o comando que eu não vi aqui rapidinho? Vou repetir, tá? Deixa ele só ler aqui. Ó, ele leu toda a extensão do meu objeto irregular, tá? Vou dar Enter. Ele vai virar uma linha só? Exatamente. Ele virou uma única, certo? Entendi. Aqui embaixo continua as linhas separadas e esse daqui virou uma polyline, tá? É isso que ele faz. Então, a gente Professora, tem só uma dúvida. Se a gente explodir, desfaz? desfaz, isso mesmo, tá? Ele virou uma polilinha. Se eu botar aqui explode, ele vira uma linha novamente, certo? Então, eu vou fazer aqui novamente para vocês entenderem, certo? É praticamente agrupar e desagrupar. Agora só que assim, agrupar, né, ele fica como se fosse um bloco, tá? A gente vai até dar o grupo de hoje, ele vai ficar como se fosse um bloco. E esse não, ele fica como se fosse realmente apenas linhas, virou polilinha, tá? Virou polilinha. Até o tipo de seleção vai ser diferente. A seleção, como fica mostrando o objeto, é diferente. Tá certo? Aí, por que eu digo que é diferente? Porque no grupo, você vai formar como se fosse um bloco, só que a gente vai poder alterar. E, no caso de... Aí vai sobrecarregar um pouco mais, tá? A questão do próprio desenho, certo? De qualquer forma, começa a sobrecarregar. E o grupo, ele também, você tem como editar ele, né? Editar o grupo, certo? E aqui não, aqui eu vou transformar várias linhas em uma polilinha, tá? Eu pegar... Aí, por que a gente utiliza ele? Hoje nem tanto, mas antigamente, isso não faz muitos anos que eu uso o AutoCAD não, tá? Mas há um tempo atrás. Vamos supor, eu tenho aqui, ó, essa opção aqui um pouco aberta, tá? Não fechei exatamente essa linha com a outra. Se eu fosse colocar minha Ashura aqui, por estar aberta, o AutoCAD ia acabar dando erro,
certo? Então, para evitar isso, a gente já fazia, principalmente quando era um polígono muito irregular, nós fazíamos esse bone dry aqui, tá? Aí, novamente, home, na parte de draw, aonde tem a Shure aqui, tá? Aí eu aperto na seta ao lado e boto bone dry, ok? Aí eu coloco, aí vai aparecer menu suspenso, pick points e aperto dentro do polígono, certo? Ele vai ler, esperar, vai fazer a leitura do polígono. Aí ele fez a leitura, tá vendo? Ele já vai fechar. Aí eu terminou a leitura, dei o enter. Aqui, ó, ele vai estar fechado, certo? Ó, o mais próximo que eu Então, chego. automaticamente, ele fecha qualquer brechazinha que as linhas não estão se encontrando. Isso, exatamente, tá? Então, nesse caso aqui, por que que a gente utiliza isso? Num caso que eu fosse fazer um projeto onde eu tivesse diversas linhas assim, ó, como tá aqui nessa opção, tá? Então, para isso não acontecer, não dar erro no projeto, tá certo? Aí faríamos essa opção aqui, porque ele tornaria apenas uma polilinha, tá? Aí, por exemplo, aí tem gente que fazia, deixava aqui mesmo, aí fazia minha chura, tá certo? Vou colocar aqui a minha chura. Deixa eu ler. Deu um desconto, porque o meu computador não está tão rápido assim. Aí dava Enter, né, para finalizar e apagava a polilinha, porque não precisaria mais, tá certo? Muita gente fazia isso, certo? Mas ele serve exatamente para a gente fechar alguns objetos pequenos, mas que existem, algumas brechas pequenas, mas que existem, principalmente em alguns polígonos irregulares, tá? Então, o atalho é através do Home, Draw e aqui Bone Dry. Ou então, o atalho dele é BO, certo? Aí o meu BO aparece já para a criação do Bone Dry. Certo? Então, ela vem dessa forma, ok? Finalizando, esse aqui seria um primeiro. Vou fazer... Alguém ficou com dúvida nesse? Alguém ficou com dúvida? Eu entendi bem. Vou continuar, tá? Então, esse é o Bondari. Agora, eu vou para o Join. Veja só. Esse Join, ele une segmentos, tá? Individuais. O que é que acontece? Ó, como aqui nessa foto, nessa imagem. Ele estava aqui um segmento separado, e aí, a partir do Join, eu consigo juntar ele e transformar apenas em um, certo? A mesma coisa aconteceu com o círculo. Aqui, transformei apenas em um círculo. Vários segmentos de círculo. Então, vamos dizer que eu fiz um trim aqui que eu desisti. Aí eu posso vir e fazer essa junção, tá? Unir esses segmentos. Então, o que é que acontece? Eu venho aqui, a princípio, digito Join ou J, que é o atalho dele, tá? Também pode ter na linha de comando, aí ele já é comando de Modify, e aí a gente vai ter o Join. Seleciona as linhas que deseja unir e dá Enter. Eu vou mostrar lá no AutoCAD para vocês verem. Eu vou fazer aqui um retângulo rapidinho. E um outro aqui, só para a gente...
Qual a diferença desse para o extend, professora? Então, porque o extend, ele vai estender a linha, certo? Porém, ele não... Ele estende a linha, porém ele não junta, não une. Aí eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. Deixa eu deletar. Ó, eu tenho dois desenhos separados, tá? E aí eu venho no join, que é o modify. Como ele não tá aqui, certo? Aí eu venho aqui, ó, modificar no modify. E ele tá aqui, ó, o ícone dele é esse aqui, certo? Apertei ele, seleciono as linhas que eu quero juntar. Dou Enter. Ele não juntou, por quê? Ele tá mal criado, professora. Tem que estar duplicado. Não tem que estar Tá junto de ao... férias. Tem que haver uma ligação, não? Não tá indo. Ô, professora, eu acho que se a senhora explodir, eu acho que dá